Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Esse livro foi escrito por Kevin DeYoung, contém 193 páginas divididas em 12 capítulos e foi publicado no ano de 2015 pela Fiel Editora. Bom, é inevitável que sempre que a gente toca nesse assunto de homossexualidade, a gente tem que tratar de um outro assunto um pouco mais delicado, que está sempre relacionado a esse tema, que é o caso da homofobia. Inevitavelmente, quando a gente fala de homofobia, a gente tem que falar desde o sentido mais básico do que essa palavra compreende, até o sentido mais grave que isso representa. Então, no sentido mais básico, né, a homofobia, né, até com esse sufixo fobia, né, de medo e etc., ele representa justamente isso, essa aversão, esse medo mesmo, né, que algumas pessoas sentem de serem confundidas com homossexuais, de serem encantadas por homossexuais, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, isso hoje mudou um pouco, eu não tenho visto tanto, não sei se por causa do meu grupo de amizade, etc. Mas eu lembro que era muito comum os homens falarem que, tudo bem o cara ser gay, ele só não pode me cantar. E eu sempre achei isso muito curioso, né? Porque eu ficava pensando, mas quando você canta uma mulher, você pergunta pra ela se ela é lésbica, né? Porque os caras complementavam, né? Porque se me cantar, eu dou porrada, né? Então eu ficava me perguntando, mas você pergunta pra uma mulher, quando você canta ela, se ela é lésbica? E se ela for lésbica e você estiver cantando ela, isso dá o direito dela te agredir? Então ele tem esse medo, né? Esse medo no sentido mais básico da palavra. Mas o sentido mais grave, ele se relaciona justamente com isso, com a questão da violência, da agressão, da discriminação no sentido do impedimento, né? Impedir que uma pessoa trabalhe em determinado local por ser gay, etc. E até o ponto mais grave de todos, que é o caso do assassinato, da tortura, estupro e tudo mais. Então, e muitas pessoas acham, né, que discutir esse tema, que não tem que discutir esse tema porque isso é uma coisa que se restringe a homossexuais em si. Quando na verdade a questão da homofobia, ela pode atingir qualquer um, né? Recentemente eu vi o caso de um pai que foi agredido com seu filho, né? Espancaram os dois porque pensaram que os dois eram gays, porque estavam abraçados. E vários outros casos que a gente sabe que existem justamente por causa disso, né? Essa ideia que as pessoas têm de que o fato do outro ser diferente dá o direito para elas agredirem, discriminarem, etc. E de onde surge esse pensamento, né? De onde surge essa certeza que as pessoas têm de que têm o direito de discriminar, de agredir, de matar? O ser humano é um bicho que naturalmente ele discrimina o diferente. Não dá pra gente dizer que toda a discriminação, todo o preconceito, toda a estranheza, né? Porque muito disso surge da estranheza, de perceber que há uma diferença entre você e o outro, ela é induzida. A gente vê isso, por exemplo, no caso das crianças. As crianças, naturalmente elas já se discriminam, né? Elas quando percebem que uma criança é diferente, elas discriminam e etc. Eu sei bem disso porque eu sofri bullying a minha infância inteira e eu vi o bullying ser praticado também com outras crianças a vida inteira. A minha infância inteira. Então eu sei na carne o que é isso. Mas essa estranheza, por exemplo, desenvolvida pelas crianças, ela só continua, na maioria das vezes, né, ela só se desenvolve quando ela encontra um embasamento. Seja através de pais ou responsáveis, ou até com o próprio desenvolvimento delas, quando elas vão encontrar ideias que sustentem aquilo. Então, dentro da nossa sociedade, o que eu acho que a gente pode afirmar é que a homofobia ela tem um fundamento. Independentemente da forma como ela surge, se ela surge através da estranheza pelo diferente, né? Porque o cara é afeminado, então ele é estranho.
logo cria-se esse distanciamento. Mas a partir dessa estranheza, se essa estranheza se transforma em uma aversão mais séria, né, geralmente o indivíduo vai procurar algum tipo de fundamento para justificar a discriminação e a agressão. E se você torcer um homofóbico, geralmente, e eu diria que em 99% dos casos, se você torcer e perguntando por que você odeia gays, por que você odeia gays, por que você odeia gays, no final das contas ele vai dizer, porque está na Bíblia. E ele não está errado nesse sentido. A Bíblia, de fato, é um livro que dá sustentação para esse tipo de discriminação e violência. Nós vamos ver aqui os fundamentos, né, para esse tipo de ideia que o Kevin DeYoung vem explorando exegeticamente, né, fundamentalmente, no sentido de apontando os textos da Bíblia e explicando cada um desses textos e o contexto. Bom, mas a ideia é basicamente essa. E eu falei antes que a questão da homofobia ela pode afetar qualquer um, né? E eu tenho uma experiência pessoal que eu vivi há alguns anos atrás, há uns não sei quantos anos, mas alguns bons anos atrás. Como eu sei que a maioria das pessoas não leem o texto do blog, né? E eu falo desse ocorrido lá no blog, então eu vou falar aqui também porque eu acho importante. Eu conheci o F, a pessoa quem estava comigo nessa história, né? Há cerca de 10 anos atrás. Desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu sabia que a gente ia ser amigo porque ele falava a minha língua. Ele falava dos assuntos que eu falava, ele conseguia conversar comigo e etc. Sobre todos esses assuntos de religião, ocultismo e etc. E a gente se conheceu num tempo onde a internet não era como é hoje, né? Então era muito difícil você encontrar alguém que falasse dos mesmos assuntos. Não tinha essa facilidade que existe hoje. Tanto que eu me comuniquei durante muitos anos com pessoas por carta, né? Porque eu venho de uma época onde não existia internet, né? E a gente desenvolveu essa amizade. E o F sempre foi... Eu sempre soube que o F era gay, porque ele sempre foi muito afeminado, né? E as pessoas sempre especularam coisas sobre a nossa relação, porque como a gente andava muito junto, e ele com esse jeito dele, né, afeminado e tudo, até com umas roupas às vezes que indicavam ainda mais, calças apertadas e tudo, indicavam ainda mais a homossexualidade dele, então as pessoas sempre especulavam, né, o Alan tá tendo caso com esse cara e etc. Mas eu nunca liguei pra isso, porque desde a adolescência eu aprendi a não dar importância para a opinião das pessoas, né? Especialmente esse tipo de opinião preconceituosa, discriminatória, etc. Eu não ligo de fato. E a gente passava muitas horas conversando, né? E às vezes a gente varava a madrugada e tudo. E aí um belo dia a gente estava voltando, a gente estava próximo aqui de um bairro aqui de casa. E também era um desses momentos que a gente ficou conversando até de madrugada. A gente bebeu e tudo, e estávamos voltando para casa. A estrada estava deserta e ele aquariano clássico, assim, meio sem noção de direção, assim, né, meio cabeça de vento nesse sentido, assim, de percepção, né, espacial e tudo. E eu, leonino nato, né, conversando ali com ele, rindo, fazendo piada, mas bem atento à situação ali. Eu sabia que a gente estava de madrugada numa estrada deserta e etc. Então sabia que a gente não podia relaxar de todo. E algumas quadras à frente virou um carro. E esse carro ele veio vindo numa velocidade normal. E nesse dia o F ele tava com uma calça bem apertada amarela. Então assim, de longe dava pra você ver, né? E aí o carro de repente ele deu uma reduzida na velocidade. E aí naquele ponto o meu alerta ligou, né? Eu falei, epa. Ele tava vendo a nossa direção, mas estava distante ainda. E aí
O F continuou falando lá, não percebeu o que estava acontecendo, mas eu estava ligado. De repente, um cara, ele saiu pela janela do carona, né, botou metade do corpo assim pra fora, com um negócio preto na mão, que parecia um tacape de longe, né? E eu, no mesmo momento, eu me assustei. Eu falei, caramba, o que é aquilo ali, né? O que tá acontecendo? E o carro acelerou na nossa direção. E nesse momento, e aí o F percebeu naturalmente, né? Porque o carro, quando arrancou, fez aquele barulho e tudo, veio vindo na nossa direção. Esse indivíduo, ele tentou acertar a cara do F com esse suposto tacape. Quando passou, eu percebi que era na verdade o tapete, eu suponho, né? Porque parece, olhando assim rapidamente, parecia, então ficou melhor definido para mim o que era. Parecia o tapete do chão do carro, que ele enrolou e ia acertar ele na cara, né? Então você soma um troço de borracha, né, como é aquele, alinhado à velocidade que o carro tava, né? O que teria causado na cara do F se tivesse acertado. O F rapidamente pulou, né, pro meu lado, a calçada era curta, a gente acabou se chocando contra a parede chapiscada, que era a parede que estava ali no momento. A gente se ralou e tudo. E aí, quando o carro passou, né, ele gritou, viado filho da puta. E ele falou no singular, então mais um indicativo de que a questão visual, né, o fato do F ter seus trejeitos, estar vestido de uma determinada forma e etc. E ele ter focado o ataque em cima dele e gritado essa frase no final, para nós dois ficou muito claro do que se tratava. E isso é um pequeno caso frente a diversos casos que existem, menores ou maiores, né, em questão de gravidade, que acontecem diariamente no Brasil. Então esse é um assunto que não dá para ser tratado de forma curtinha, né? Não é um assunto que a gente dá para tratar com brincadeira, como se fosse algo, né, bobo, porque é um assunto sério, é um assunto que mata, é um assunto que machuca, é um assunto que agride, é um assunto que discrimina. Então esse é um assunto que, nesse vídeo aqui, ele provavelmente vai ser mais longo do que o normal, porque, bom, ele tem que ser tratado com a profundidade e seriedade necessária. Então, o que eu acho que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque esse livro é dividido em duas partes, então, na parte 1, ele chama de Entendendo a Palavra de Deus, e a parte 2 é Respondendo a Objeções. Então, nessa primeira parte aqui do vídeo, a gente vai falar sobre essa primeira parte, né, que são 5 capítulos, que ele chama então de Entendendo a Palavra de Deus. Mas ele começa então com uma introdução, que ele chama de O que a Bíblia ensina a respeito de tudo. Então ele inicia essa introdução dizendo que, embora a Bíblia não seja um livro sobre homossexualidade, a Bíblia é um livro que fala sobre homossexualidade. E esse é um ponto muito importante que a gente tem que manter em mente. Levar em consideração que a Bíblia fala sobre homossexualidade, fato, ponto. E que outras religiões não necessariamente vão falar sobre homossexualidade. Então, é interessante manter isso em mente, até quando as pessoas falam assim, essa coisa sem noção de que todas as religiões são iguais. Então, lembre-se desse detalhe. A Bíblia fala de homossexualidade, mas nem todas as religiões vão falar sobre homossexualidade. Ok? Então, em seguida, o que ele vem destacando? Ele vem falando sobre Gênesis, né? Então ele vai lá no Antigo Testamento, em Gênesis, destacar o quê? Deus criou o homem, depois criou a Eva a partir do homem, e que eles então sucumbiram, né, à tentação da serpente, comeram do fruto proibido, e então houve a queda. Esse ponto é muito importante se entender porque ele é a base argumentativa do autor. O que significa essa base, então? O que ele vai dizer é que a própria Gênesis já dá um indicativo de como deve ser, então,
a vida de um cristão. A partir do momento da queda, o que você tem? O homem caindo em pecado, né? O homem ele descobre então suas vergonhas e ele passa a viver uma vida amaldiçoada, né? O que significa? Que ele perdeu o estado dele no Éden e ele caiu, ele saiu do Éden. Então ele se torna um ser mortal e todas as implicações que são descritas no livro, que são consequência então dessa queda. O que aqui se pretende então a Bíblia, né? A Bíblia ela se pretende um livro que conta histórias e dá instruções sobre como o indivíduo deve viver a sua vida, a partir da perspectiva de que o homem está em sua queda, ou seja, ele não pertence mais ao paraíso. Então o que isso significa? O homem está em pecado, ele precisa seguir aquelas regras para então santificar-se novamente e então poder ser aceito de volta no paraíso por Deus. Essa é a base central, não apenas desse livro, mas da maioria dos argumentos cristãos. Então é preciso manter isso em mente. Nós estamos em pecado, segundo essa perspectiva, e nós precisamos viver uma vida de santidade para voltarmos ao nosso estado santo, ou seja, o nosso estado puro, original. Dentro desse contexto, o que nós temos? A ideia de que o homem não pode fazer uma série de coisas, homem lê-se, tá, ser humano, não pode fazer uma série de coisas, porque essas coisas, elas distanciam o homem cada vez mais desse estado de santidade. Correto? Segundo a perspectiva. Então, o sexo, por exemplo, é permitido, mas ele é permitido para fins de procriação. A lascívia, ela não é aceita dentro do contexto bíblico, né? Você não pode praticar sexo fora do casamento, por exemplo, antes do casamento. Você não pode agir de forma lasciva, sensual e etc., exibindo suas partes. Estou falando, repito, sobre a Bíblia, né? O que os cristãos fazem é outra história, mas o que as regras desse Deus estão dizendo é uma coisa, o que as pessoas fazem é outra. Né? Nem todo mundo vai seguir aquilo ali à risca, mas é o que o texto diz. O que o autor vai considerar como que a gente pode abrir precedente para a questão da homossexualidade quando a Bíblia fala explicitamente contra a homossexualidade e, segundo, quando ela não fala explicitamente no sentido de que este é um pecado, é um crime, ela está dizendo que o homem deve se juntar à mulher para procriar. Como que dois homens ou duas mulheres vão procriar? Então, levando em consideração, repito, esse fundamento de que é preciso levar uma vida de santidade, o sexo ele é permitido para a procriação, logo, o pressuposto de simplesmente duas pessoas se amarem não é argumento, segundo esses indivíduos. Não é argumento. Então, você pode dizer o quanto você quiser que dois homens ou duas mulheres podem se amar. Ok, mas segundo essas pessoas, e segundo o que está escrito no livro deles, esse tipo de argumento não é válido porque o amor não é o único elemento considerável para que se justifique a união de duas pessoas. A união de duas pessoas também deve ter na sua natureza o pressuposto da procriação. Então, se duas pessoas que se unem, né, não são encaixáveis, digamos assim, sob essa perspectiva, né, não são opostos que se encaixam ali, são iguais, para eles isso não tem sentido, não tem fundamento, não se justifica biblicamente. Sendo assim, então, esses indivíduos que praticam esse tipo de ato, eles não podem alcançar essa santidade. A gente poderia considerar, por exemplo, uma discussão em cima disso, uma relativização até, se esse fosse o único argumento dos cristãos, né? Se eles dissessem, olha, a Bíblia fala sobre a questão de junção para procriação, né? Mas não fala mais em nenhum outro local da Bíblia, não há nenhuma outra citação sobre a questão da homossexualidade. Mas há. Então esse é o grande detalhe, essa é a grande questão. Há diversos outros pontos na Bíblia
em que se fala explicitamente sobre a questão da homossexualidade. E aí ele vai então aqui falando, né, sobre os tipos de pessoas que esse livro pode atender, que primeiro, os convictos, né, que de fato consideram que a homossexualidade é algo errado, né, a partir de uma perspectiva judaico-cristã. Os contenciosos, que ele espera, né, que se discordarem dos elementos usados nesse livro, saibam que estão discordando por questões outras e não por fundamento bíblico, né? Porque, segundo a perspectiva do autor, a Bíblia inegavelmente é contrária à prática da homossexualidade. E aos confusos, né, que ainda não sabem como se posicionar, mas que ele espera então indicar todo o fundamento para que eles tomem uma posição opinativa sobre essa questão. Chegamos então ao capítulo 1, que ele chama de um homem, uma mulher, uma só carne, no qual ele vem falando sobre esse ponto anterior que eu citei, né, sobre o plano de Deus então ter criado o homem inicialmente e a mulher como complementar ao homem, para que então esse homem não permanecesse na solidão e que cumprisse uma função biológica, né? Segundo o autor, se Deus quisesse alguma exceção para esse tipo de fundamento, ele teria incluído então na própria escritura, teria então inspirado o autor da escritura para colocar então essa exceção de que a solidão poderia então ser complementada por uma pessoa do mesmo sexo e não necessariamente por uma mulher, né, ou um homem em relação a uma mulher e etc. Mas que Deus criou então o homem e a mulher para que eles fossem complementares em todos os sentidos, no sentido biológico, no sentido psicológico e etc. E aí ele fala assim na página 36: a importância da procriação como consequência natural da aliança de casamento é também vista nas leis de levirato do Antigo Testamento. Estas leis, como a que vemos em Deuteronômio 25, 5, 6, são assim chamadas porque obrigavam o irmão de um homem falecido a casar-se com a cunhada viúva, se ela não tivesse filhos, e produzir descendência para o irmão falecido. A reprodução era então claramente a expectativa normal, a bênção de um casamento, que nem mesmo a morte devia frustrar os propósitos procriadores durante a vigência da aliança da lei mosaica. Então você vê, né? A mulher, quando o indivíduo morria, né, se ele tivesse um irmão, ela então era levada a se casar com outro irmão, para que desse continuidade. É lógico que a gente pode especular, né, em cima de várias questões em cima disso, né, como, por exemplo, a questão de um povo, né, que era o povo judaico, querendo crescer enquanto uma nação, né? Então, o que você precisa? Você precisa de descendentes, você precisa das pessoas reproduzindo, etc., para que aquela etnia cresça, né? Mas é isso a gente está falando em termos materiais, né? É lógico que a interpretação de um religioso que defenda esse tipo de religião, ele vai dizer, como é o caso do autor, que esse é um desígnio de Deus, né? O Deus que está dizendo que você tem que procriar. Por quê? Porque tem que expandir, mas tem que expandir para quê? A procriação é também para te levar para a santidade. Por quê? A procriação é uma bênção, é a bênção do casamento, né? Ele ainda considera que a procriação não seja o único pressuposto sexual, mas que é errado então considerar que ele também não tem esse fundamento. E aí destaca o fato de que Jesus era contra o divórcio, né, exceto em caso de adultério e tudo mais. Então também tem esse elemento, né? Então o que a gente está começando a entender? Que o casamento é algo fundamental para a vida de um cristão. O casamento é entre homem e mulher, né? A geração de filhos é a consequência do sexo, né? Então o sexo se justifica desde que para a procriação, senão é lascívia, é luxúria, né? E o casamento, por ser uma instituição considerada sacralizada, ela não pode ser desfeita. Você não pode desfazer o casamento, né? O casamento ele tem que ser mantido, porque ele foi então desígnio de Deus. Então com isso também a gente pode apontar uma certa hipocrisia, né, dos cristãos que apontam, por exemplo, a questão do casamento homossexual como sendo inadequada na nossa sociedade, né? Embora esse seja um direito pedido
não para que seja realizado dentro de igrejas, mas dentro da questão governamental, né, social, de modo que um casal que tenha ali conquistado coisas juntos, como comprado uma casa, etc. No caso de falecimento de um, que o outro seja então o herdeiro legítimo da coisa, né, e não os familiares, e porque eles construíram aquilo juntos, são um casal, né? Mas a gente vê então uma campanha constante dos cristãos contra a questão do casamento homossexual, mas a gente não vê campanha dos cristãos contra o divórcio, né? Que é algo proibido pela Bíblia, né? Você não pode se divorciar, né? Não tem justificativa para o divórcio, salvo casos de adultério, etc. Então, por que essas pessoas fazem isso também, né? É hipocrisia, né? Se há uma campanha, essas pessoas acham que a religião tem que influenciar dentro do contexto das leis, legislativo, então se quisessem de fato ser justas para com o fundamento da sua religião, né, coerentes, elas deveriam ser contra tanto o casamento gay quanto o divórcio, independentemente da sexualidade, né? Pessoas não poderiam se divorciar. Chegamos então ao capítulo 2, aquelas cidades infames, Gênesis 19, que é onde ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra sempre sendo usadas, né, como exemplo extremo de um dos exemplos extremos da ira de Deus, né, e etc, que ele foi lá e destruiu tudo. Uma coisa que eu vejo que as pessoas fazem muito frequentemente em relação a essa história é tirar elementos do todo, né, da história. As pessoas, o grupo X geralmente destaca alguns pontos, o grupo Y destaca alguns pontos, mas dificilmente alguém conta a história toda, né? E em resumo, acho que todo mundo conhece, né? Tem os anjos, né? Então, o que fica muito claro logo no começo é que aparentemente as pessoas não sabiam que os anjos eram anjos, porque quando esses anjos chegam na cidade, Ló os recebe não por serem anjos, né, mas porque era uma prática da época você receber bem o estrangeiro, né? Isso era um pressuposto. E aí, os homens da cidade, eles sabem que tem aqueles dois homens ali, que são os anjos, né? E aí eles querem estuprar esses estrangeiros, né? Eles querem que Ló entregue, então, esses dois homens que estão na casa dele, homens barra anjos, para então sodomizar eles, né? Estuprar esses indivíduos. Aí Ló fala, não, eles são estrangeiros, vocês não podem fazer isso. Levem as minhas filhas, né? Ou seja, Ló oferece as filhas para serem estupradas pelos indivíduos. E aí, mas isso era um teste, né, do Deus lá, para que se verificasse se havia gente justa naquela cidade. Então, o que a história como um todo conta é que eram vários tipos de pecado que eram praticados ali. Não era só a questão da sodomia, ou seja, da homossexualidade, etc. Mas eram vários tipos de pecados e que Deus então envia aqueles indivíduos como uma espécie de verificadores, né, como prova final. E aí eles não passam nessa prova final, eles mais uma vez provam que eles eram então indivíduos extremamente pecadores, né? E aí os anjos falam para eles, ó, para Ló, né? Ló e a família, vai, né? Foge com a tua família que Deus vai destruir isso aqui tudo, porque isso aqui não presta. E aí então Deus destrói tudo. Curiosamente, né, o desfecho da história, e esse ponto que eu destaco, né, que as pessoas falam um ponto da história, mas não falam outro, é que a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua, né, de sal. E aí uma filha, né, porque Ló tinha duas filhas, uma filha pergunta para a outra, e agora, né, o que nós vamos fazer? Não tem mais homens, né? Como nós vamos nos reproduzir e etc. Ou seja, mais uma vez essa preocupação com a reprodução, né, com a procriação e etc. E aí a outra fala, já sei, embebedemos nosso pai e tenhamos filhos com ele. Ou seja, elas dão vinho para Ló e elas transam com o próprio pai, ou seja, um caso de incesto, né? E aí então procriam com ele. Então, e aparentemente esse tipo de atitude, né, do incesto, ela não gera consequência nenhuma. Então Deus permite que o incesto seja praticado, né? Mas destruiu as cidades por causa
de questões outras, mas que as pessoas sempre destacam a questão da sodomia, né? Da questão da homossexualidade, como se fosse esse único elemento ali. E a gente sabe que não é. Ele é um dos elementos. Então, o que tem que ficar muito claro é a prática da sodomia, conforme interpretado, né? Que é essa coisa da prática anal, era um dos elementos que compunham os pecados praticados por aquele povo. Era o único? Não. Mas era um dos. Então não era algo visto com bons olhos pelo Deus de Israel. E aí o que ele vai destacar aqui é que a mesma palavra usada nesse contexto de Sodoma e Gomorra é a mesma palavra usada em Levítico, que é a palavra to'ebá, que é a palavra que significa abominação. Então, o que também é necessário entender nesse contexto? Que a Bíblia ela vai classificar pecados maiores ou menores, né? Nem todo pecado, por exemplo, é um pecado passível de morte, de você matar o indivíduo porque ele fez aquilo. Mas existem aqueles pecados que são passíveis de morte, né? Que se alguém praticar, ele tem que ser morto. Então, as abominações, né, geralmente elas são pecados que tem como consequência a morte. Então, se você fizer aquilo ali, você tem que ser morto, né? Então, a gente vê que, por exemplo, nesse caso, Sodoma e Gomorra, né, os pecados que eram praticados ali eram tantos de tamanhos que tiveram como consequência a destruição daquelas cidades e das pessoas que ali viviam. Ele conclui, então, esse capítulo falando que algumas traduções dão a entender que o problema, na verdade, era praticar sexo com anjos e não com homens, né? Então isso seria a verdadeira abominação, né? Um anjo transar com um ser humano e vice-versa. E aí, mas ele destaca que não, que na verdade isso é uma tradução tendenciosa, né? Porque na verdade a questão era referente à prática homossexual. E essa questão pode soar estranha para alguns, né? Ah, como assim um homem transar com um anjo, etc. Tem a ver com essa questão que eu destaquei antes. Os anjos descritos ali, aparentemente, eles não eram percebidos como anjos, né, pelas pessoas. Isso é um ponto, né, uma possibilidade. E a outra questão é que a Bíblia fala sobre relação de homens com anjos, né, e que geraram então os Nephilims, que são esse cruzamento de seres humanos com anjos, então que geraram como se fossem semideuses, né, seres humanos que tinham poderes e tudo mais, que em função desses poderes, eles então passaram a fazer muita besteira na Terra. Então, o Deus lá precisou eliminá-los, né? Porque senão eles iam acabar com tudo. Então, se vê que, embora o autor discorde, né, que isso se refira à relação com anjos, né? A Bíblia dá esse indicativo de quê? De que existiu em algum momento a relação sexual de seres humanos com anjos. Chegamos então ao terceiro capítulo, chamado Levando a Sério um Livro Estranho, Levítico 18, 20. E aí, ele cita, né, que 2 versículos em Levíticos falam diretamente sobre a questão da homossexualidade. Um é Levítico 18, 22, que é: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E depois, 23, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, uma coisa que vocês vão ver o pessoal argumentando, que o autor também vai citar aqui, é que Levítico fala para os levitas. E os levitas, então, era a tribo que cuidava dos afazeres sacerdotais, né? Eram os religiosos, né? Lembrando que eram várias tribos, né? E cada tribo tinha uma função ali, dentre os judeus, né? Os levitas eram, então, imbuídos da função sacerdotal, eles eram sacerdotes. E aí, uma das coisas que as pessoas vão falar é o seguinte: mas isso era para aquele tempo, né? Esse argumento vai ser usado várias vezes para defender algumas coisas da Bíblia, né? Esse pessoal mais liberal e etc. vai dizer assim: não, mas isso era para aquele tempo, né? Ou para aquele contexto, né? E etc. E o que a gente tem que entender em relação à Bíblia é que ela é vista, né, como um livro. Por que a Bíblia foi criada? Como um livro de unificação do pensamento cristão.
como um livro para dar as bases dogmáticas, fundamentais, comportamentais, etc., para que os cristãos seguissem. Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. A gente não pode esquecer que os cristãos, eles seguem a quem? Por pressuposto, né? Jesus. Jesus, o que Jesus disse? Eu não vim para negar a lei. Né? Ele não vem para negar as coisas do Antigo Testamento. Eu vim para afirmá-la. Mas eis que blá 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 blá. Ou seja, o que essas pessoas vão entender disso é que as coisas do Antigo Testamento, elas não estão totalmente eliminadas. Existe aquilo que Jesus de fato aboliu, né? Nem tudo permaneceu como era antes, mas aquilo que Jesus não aboliu continuou servindo como base, né? Deve continuar servindo como base para o pensamento do comportamento, para o pensamento e comportamento cristão. Então tem isso, né? Vocês vão ver que as pessoas às vezes vão tentar falar sobre Levítico como se Levítico tratasse apenas dos levitas. Levítico fala dos levitas? Fala. Por quê? Porque os levitas eram então a tribo incumbida, né, de tratar da santidade. Mas lembra que eu falei lá no começo que a santidade é um pressuposto cristão? Ou seja, que ela não é limitada aos indivíduos do sacerdócio? Ela é uma expectativa para todo cristão, segundo a perspectiva cristã, ou seja, todo indivíduo cristão ele deve levar uma vida de santidade, né? E o que significa ser santo? Santo é só um indivíduo lá da Igreja Católica? Não. Santo é uma palavra que significa separado, ou seja, é aquele que está separado da maioria, é aquele que se destaca da maioria. Ou seja, se as pessoas têm um determinado comportamento, a maioria das pessoas, o santo é aquele que se destaca, né? É aquele que não está se comportando como a maioria. Isso é ser santo, né? Em termos religiosos, santo é aquele que se destaca, então, pela sua relação com os aspectos da religiosidade, né? Ou seja, é o indivíduo que, de fato, segue as leis diretrizes e etc. Então, levando em consideração isso de que a santidade não é só dos levitas ou dos sacerdotes, né? Não é esperada só dos levitas e sacerdotes, ele fala assim na página 52. A segunda metade de Levítico, do capítulo 17 em diante, é algumas vezes chamada Código de Santidade, porque detalha como os israelitas deveriam viver como povo do Deus Santo. Levítico 19:2 nos dá um mandamento e um motivo fundamentais. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O capítulo 18 trata de santidade relacionada à família e à atividade sexual. Levítico 18 não nos diz tudo o que precisamos saber a respeito do sexo, mas nos dá as regras básicas. O incesto é mau. Versículo 6:27. Ter uma esposa rival é mau. 18. Versículo 18. Ter contato com impureza menstrual é mau. Versículo 19. O adultério é mau. Versículo 20. Matar nossos filhos é mau. Versículo 21. A atividade homossexual é má. Versículo 22. Aqui ele bota, né, ele adaptou o texto. A bestialidade é má. Versículo 23. Se o povo... Bestialidade é sexo com animais, né? Se o povo de Deus se tornasse impuro por essas coisas, seriam expulsos da terra, como haviam sido as nações que viveram lá antes deles. Versículo 24 e 30. Então, você vê que dentre as coisas, né, consideradas mais, está a questão da prática sodomita, né, que é majoritariamente atribuída então à questão homossexual que ele adaptou aqui, né, porque de fato faz sentido, né, que as palavras usadas modernamente não são as mesmas que eram usadas naquela época. Então você não tinha uma palavra para definir homossexual como a gente tem hoje, né? Então falava-se mais da prática do que do indivíduo. Isso é importante ter em mente também, né? Que a mentalidade, ela não necessariamente consideraria o indivíduo, embora a Bíblia vá falar também sobre o indivíduo, mas naquele contexto ali, naquele texto, o que parece que está muito claro é que ele fala da prática e não do indivíduo, ou seja, a sodomia enquanto prática, né? Os homens que se relacionam com homens, como ele vai citar num outro trecho, né? O homem que se deita com o homem como se fosse uma mulher,
que ele está falando? Ele está falando da prática, não está falando do indivíduo ser gay, né? Mas está falando do ato de deitar-se com outro homem. E nisso também a gente tem que levar em consideração que não necessariamente se limita ao indivíduo que seja homossexual, né? A gente sabe que heterossexuais também podem se relacionar com homens. Existem casos disso, né? Não é tão incomum, porque aí vem uma outra questão que é o que é a sexualidade, né? Mas a questão principal é qualquer indivíduo ele é capaz de fazer o que ele quiser com o corpo dele, né? Se você gosta apenas de mulheres, mas você decidir deliberadamente que você vai se deitar com um homem, você pode fazer isso. Se você vai ter uma ereção, se você vai ejacular, etc., são outros 500. Agora, você pode deliberadamente decidir transar com um homem, né? E isso não te torna um homossexual, né? Te torna um indivíduo que, naquele momento ali, decidiu fazer aquilo. É a mesma coisa transar com um animal. Você pode não ser um zoófilo, mas decidir, sei lá, por um motivo qualquer, que você vai transar com uma égua, sei lá, ou qualquer outro bicho, né? E isso não vai te tornar um zoófilo no sentido de que é um indivíduo que sente atração, né, por animais e etc. Isso é uma outra coisa. Mas então é isso. Então o que a gente tem que levar em consideração o texto fala da prática, o ato em si. Ou seja, sendo homossexual ou não, um homem não pode se deitar com outro homem, ponto. E ele conclui então esse capítulo, né, falando sobre Jesus, né, e aquilo que eu falei antes, sobre o fato de Jesus ter sido um indivíduo, né, que trouxe alguns elementos do Antigo Testamento para o Novo, né? Então incesto, adultério e várias outras coisas divórcio, são considerados pecados, né? Não podem ser praticadas, né? E a questão da homossexualidade, ele termina então perguntando, né? Se todas essas coisas que eram pecados menores, muitas vezes, foi restaurado como sendo pecado, ainda sendo pecado, por que a homossexualidade, o ato homossexual, que era tido como uma abominação, ou seja, da categoria dos maiores pecados existentes ali, né, não seria trazido para o Novo Testamento como também um pecado. Chegamos então ao capítulo 4, que ele chama o caminho dos romanos na direção errada. Então, o que ele vem desenvolvendo aqui? Que aí a gente tem que sempre voltar lá para o começo, né? Que é o que? Gênesis, a criação e tudo mais. Deus criou o homem no meio da perfeição, que era o jardim do Éden. Mas tinha um negócio ali que ele não podia fazer, né? Que era comer o fruto. Ele foi lá com a Eva e comeu. Com isso houve uma queda, né? Eles caíram do Éden. E aí o que aconteceu foi uma decadência constante dessa santidade, ou seja, o homem foi se distanciando cada vez mais da santidade do Deus, né? E com isso, o Deus foi se tornando cada vez mais inconformado com toda essa decadência. Que decadência? Decadência em relação àquele conceito que a gente nunca pode esquecer, o conceito de que existe uma premissa de santidade, né? Que você tem que levar uma vida santa, ou seja, uma vida separada da maioria. E de que forma você leva essa vida? Observando os desígnios de Deus. Quais são os desígnios de Deus? Que estão escritos no livro sagrado. Então você tem que seguir aquelas regras ali para se aproximar da santidade, para então retornar ao seu ponto original. E aí ele fala assim na página 63. A abordagem mais detalhada e significativa a respeito da homossexualidade se acha no primeiro capítulo da carta mais importante na história do mundo. Romanos 1 reforça, com clareza inequívoca, tudo o que já vimos até esta altura com base no Antigo Testamento. Ou seja, que a prática homossexual é um pecado grave e uma violação da ordem criada por Deus. Vamos tentar analisar o argumento de Paulo em Romanos 1, 18 e 32 e entender por que ele concluiu que a atividade homossexual, como a idolatria, é uma afronta ao desígnio do Criador. E aí ele destaca aqui uns trechos, né, uns versículos, para justificar então essa questão, que é o quê? A primeira mudança, versículo 21 e 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Segunda mudança. Versículo 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Terceira mudança, 26 e 27. Por causa disso, esse ponto é importante, hein? Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensibilidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, o que a gente vê aqui, né? Essa terceira mudança aqui, você vê, há um descontentamento desse Deus em relação ao ser humano, né? E aí o que ele faz? Ele os entrega às suas próprias paixões, né, infames, né? Então, os indivíduos, é como se ele liberasse, né, determinados comportamentos que até então eles podiam ter, mas que não eram assim tão constantes, né? E ele então libera esses comportamentos para que eles então se entreguem ao seu próprio pecado, etc. Então o que o texto está indicando claramente aqui é que o fato de homens transarem com homens e mulheres transarem com mulheres tem a ver com uma espécie de punição do próprio Deus, né? Vocês vão fazer isso, né? Já que vocês estão fazendo isso, dentre outras coisas, as quais eu proibi, então eu vou deixar vocês se afundarem nisso para que vocês então se percam no pecado de fato. Então, você vê que o texto, né, e a conjuntura coloca sempre a questão homossexual em meio a tudo aquilo que é ruim, né, a tudo aquilo que é reprovável, que é condenável, que é criminoso e etc. Então não tem como fugir muito, né? O autor vai destacar justamente esse ponto, inclusive destacando a opinião de Paulo, né? De que não tem como você, toda vez que destaca o contexto a qual a homossexualidade é citada na Bíblia, dizer que aquilo ali, mas isso não sempre está envolvido em tudo aquilo que é ruim, que é considerado criminoso, abominável e etc. Né? Então, como considerar que um Deus, né, que tenha esse tipo de visão sobre esse tipo de ato esteja fazendo qualquer tipo de concessão ou como que alguém pode relativizar isso, né? É muito claro a questão a qual o texto se refere sobre esse tipo de atitude. É reprovável, é condenável, é criminosa, é pecaminosa segundo a perspectiva judaico-cristã. Chegamos então ao último capítulo dessa parte do vídeo, chamado Uma Nova Mensagem Procedente de um Velho Lugar, 1 Coríntios 6, 1 Timóteo 1. Bom, e aqui ele vem falando então que esse capítulo se destina a discutir as origens, né, e significado de duas palavras do grego koiné, que é a palavra malakoi e arsenokoitai. A palavra malakoi ficou famosa aí um tempo atrás, né, nessas problemáticas aí de internet envolvendo esses youtubers aí. E aí, fala-se na página 76, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, aí abre chaves, oité malakoi, oité arsenokoitai, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele destaca um outro texto aqui, 1 Timóteo 1, 8 e 10. Sabemos, porém, que a lei é boa,
se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, arsenocoitai, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Alguns indivíduos vão dizer, né, é o que ele vem destacando aqui, que esse tipo de condenação era referente ou a práticas pagãs, né? Então ele vai dizer, alguns indivíduos vão dizer que o que acontecia? Os pagãos, eles tinham dentro da sua ritualística o sexo como um elemento, né? Então isso é uma coisa que, aí é um parênteses do parênteses, que é o quê? Quando a gente vai entender, destrinchar e comparar as regras judaicas com aqueles povos ali que viviam no entorno deles, uma coisa que parece que fica muito clara é que eles queriam negar tudo aquilo que os povos pagãos faziam. Então, se o pagão faz uma coisa, eles faziam outra. Se o pagão faz uma outra coisa, eles não fazem aquela coisa, e etc. Então, parecia sempre que era uma questão de fazer uma distinção do dogma, né? Então a gente não pode fazer o que os pagãos fazem porque nós não somos pagãos, então não podemos nos misturar nem confundir os nossos ritos. Então, como a homossexualidade era algo e o sexo era algo praticado dentro dos ritos para os deuses antigos, e a homossexualidade era vista mais ou menos como uma forma ok de sexualidade, né? A prática, então alguns indivíduos vão dizer que isso era uma distinção aplicável apenas naqueles tempos, porque queria-se fazer uma distinção dos ritos, ou seja, hoje em dia não se aplicaria mais, porque já há essa distinção, né? E aí isso entraria em contraste com a atemporalidade da verdade bíblica, né? Porque segundo a perspectiva cristã, as regras elas são atemporais, elas não foram feitas só para aquele tempo, elas devem ser seguidas e observadas até o dia do julgamento. E um outro argumento que vão dizer é que, na verdade, a condenação descrita aqui, né, que o que era errado em relação à homossexualidade era a homossexualidade forçada, né, o estupro e etc. Então, igual aquela coisa lá de Gênesis, né, de Sodoma e Gomorra, que os homens queriam estuprar os anjos, então, alguns vão dizer isso, que, não, mas na verdade é porque eles estão querendo dizer que o homem não pode estuprar o outro, mas se um homem for consensualmente para a cama com o outro, então pode. A gente sabe que isso é forçação de barra, né? Porque o texto é muito claro e o texto não faz nenhuma observação desse tipo, né? Se o texto quisesse falar sobre homens que se deitam forçadamente com outros homens, o texto faria esse tipo de concessão, né? Falaria, olha, você não pode forçar um outro homem para a cama contigo, mas se for todo mundo ok para ir para a cama, tá liberado. Não, o texto não fala disso. O texto fala, quem se deitar com o outro como se fosse uma mulher está condenado. É muito claro nesse sentido. Então ele vem destacando que os teólogos, né, isso é uma coisa que de fato as pessoas têm que levar em consideração, são indivíduos que dedicam as suas vidas ao estudo desses textos, né? Então são indivíduos poliglotas, muitas vezes, que ficam ali se debruçando para comparar todas essas questões, etc. Isso significa que eles não podem errar? Não, eles podem errar. Mas significa que quando um teólogo fala alguma coisa, dando embasamento, né, para aquilo que ele está falando, é provável que tenha algum fundamento dentro daquilo ali, que aquilo ali esteja próximo de alguma verdade, pelo menos. E nesse sentido, né, ele vem falando sobre essa questão da pesquisa em cima dessas palavras, né? Arsenokoité, né, não é uma palavra, é um neologismo, não existe essa palavra antes, né? Paulo teria então pego lá a ideia de Levítico, né, o homem que se deita com o homem, então arsen, homem, e koité, cama, né, homem-cama, ou seja, o homem que se deita com o outro, né, na cama. Falando sobre esse ponto que eu disse anteriormente, né, de que não é só o indivíduo que seja sodomita ou homossexual. O homem que se deita na cama com outro homem, no sentido de ter
uma relação com ele como se fosse uma mulher. Ou seja, mesmo que não haja o sexo, mas se houver lascívia ali de alguma forma, né, isso também é condenado. Ou seja, mesmo que não haja penetração, né, propriamente dita, o fato de um homem se deitar na cama com outro homem lascivamente, com intenções sexuais, etc., mesmo que eles apenas se toquem, isso é pecado. E ele então conclui falando que a palavra malakoi, não há uma certeza muito grande sobre o significado dela, pode significar passivo, como pode significar afeminado, né? Mas ele pensa que provavelmente é os dois, porque também existe essa associação que a gente tem até hoje. Quando a gente pensa num homossexual afeminado, a gente automaticamente pensa que ele é o que desempenha o papel passivo na relação. Então, talvez fosse o mesmo sentido, que Malakoi compreendesse então esses dois conceitos, então as duas coisas, ou seja, ser afeminado e ser passivo, também é algo condenado.